Entendi. Cara, me causa muito espanto, de verdade, um cara inteligente como você não ter percebido ainda que não existe mais à direita ou mais à esquerda. Existe quem tá no poder e quem não tá. E quem tá no poder vai sempre fuder com quem não está no poder. Uma vez que o cara chega ao poder, meu irmão, ele esquece tudo aquilo, todas as promessas que o levaram ao poder. A gente teve a prova disso. Ele governa em benefício próprio. A gente viu isso com Lula, com Dilma, com Bolsonaro. Estamos vendo novamente com Lula. Promessas de campanha, elas jamais são cumpridas. O papo furado, o discurso, ele jamais é cumprido. E aí coloca-se culpa em parlamento, coloca-se culpa em quem você quiser. Agora, em relação a armar as pessoas, a gente vai falar sobre isso também, que eu vi tu falando para armar a criança, eu acho uma doideira do caralho, mas vamos falar sobre isso. O que foi feito, cara, em prol do armamento, a não ser uma porra de uma medida provisória lá, uma merda lá que derruba-se um decreto lá, que derruba-se da forma mais fácil possível. O que foi feito de... Os CAC mesmo estavam puto pra caramba, porque nada andou nesse sentido. Com razão. E é por isso que quando as pessoas me acusam de ser um idólatra do bolsonarismo, é uma acusação falsa também. Por que você o chama de mito, então? De mito? Porque é engraçado. Não, você fala de forma séria. Porque você vai concordar comigo que existem aspectos do Bolsonaro que são mitológicos mesmo. Quais? Existem frases do Bolsonaro que, por si só, têm um valor cultural mitológico numa sociedade contaminada pelo politicamente correto. Tipo? A hora que ele fala, olha só, melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, tá ok? Numa sociedade que o pessoal defende bandido, isso é mitológico. E você vai concordar comigo. E aí ele tá, ao passo que ele faz isso... Então vamos lá, o que vale a pena é só o discurso. Tu tá defendendo então que o que vale é o jogo de cena. De forma nenhuma. Porque enquanto ele fala essa frase, ele esconde um bandido procurado pela polícia, que é o Queiroz, dentro da casa do advogado dele. Então não tem problema minhas atitudes, então tá tudo certo. Então vem aqui no Vilela... falei isso. Eu não falei que não tem problema suas atitudes. Então... Eu falei que palavras também são atos. Tá. A hora que o cara tem a coragem de falar uma verdade num mundo onde a mentira domina a mídia, esse cara é, no mínimo, corajoso. E a parte de esconder um bandido na casa do advogado, aí tu esquece um pouquinho. Isso aí também... Também não foi nada, não é? Não, ninguém tá falando isso. Tropeçaram, tava o Queiroz ali lá da geladeira. Caralho, o Queiroz tá aqui, meu irmão. Não, mais uma vez você tá fazendo acusações levianas contra ele. Ele não tava lá. Você tá caindo na mesma narrativa da imprensa marrom de esquerdista que você diz combater. O Queiroz não tava lá. Tava ou não tava? Tava. Ele era ou não era procurado pela polícia? Então... Vamos? Alô? Cogos? Não, eu tô te ouvindo. Sim ou não? Na época ali? É. Eu não me lembro, mas eu acho que era. Tu não lembra, cara? Não. Teve uma operação policial na casa do Acef. O cara saiu algemado porque ele estava sendo procurado pela polícia. E ele estava escondido há mais de um ano. E tá bom, então tá bom. Vamos supor que você tem razão. Não, vamos supor não, eu tenho razão. Porque pode ser que você tenha... Tá bom, então você tem razão. Tá bom, vamos lá. Tá? Você acha que numa ditadura comunista, ser preso ou não pela polícia é parâmetro pra alguma coisa? Peraí. Agora eu vou ter que botar de novo. Calma aí. Na União Soviética, o Solzhenitsyn foi preso pela polícia. Tá. E ele era um homem inocente. Então, o Queiroz é inocente. O Alan dos Santos é procurado pela polícia. O Alan dos Santos é inocente. O Alan Santos é inocente? Totalmente. Tá bom. Existem outras pessoas inocentes procuradas pela polícia. Tem um parâmetro de... Bismarck, do canal Hipócritas. Totalmente inocente. Tá. Preso por crime ideia, por crime de opinião. Calma aí. Então você acha que falar que nessa ditadura petista, ditadura essa que já estava vigente na época do Bolsonaro porque ele praticamente governava do exílio. Como assim? Que quem mandava no país era o judiciário, você já sabe disso. O Bolsonaro, desde que ele não pôde nomear o Ramagem, ele não governou. Ele estava no exílio. O Ramagem foi agora, no final. No final. Não, Ramagem é 2020, 2021. 2021? O mandato dele acabou em 2022? Não, 2019, 2020? Quando o Bolsonaro, acho que foi 2020, quando ele tentou nomear o Ramagem superintendente da Polícia Federal e o STF não deixou, sendo que isso é da alçada do presidente. O judiciário não tem nada que interferir numa nomeação de superintendência de Polícia Federal, porque isso é alçada do presidente. Isso é a prova de que há um ativismo judiciário. E aí você vem falar que fulano de tal, Queiroz, era procurado pela polícia, isso não é parâmetro. Ué, tem um monte de gente inocente procurada pela polícia na Venezuela, ué. O Marcola foi preso durante uma ditadura petista, então também tá tranquilo, Marcola. Soltamos o Marcola. Não, nós sabemos o que o Marcola fez. E sabemos o que o Queiroz fez. O que o Queiroz fez? Pô, o que o Queiroz fez? É. O Queiroz operou um esquema de peculato, de desvio de dinheiro. Simples assim. Fácil.
dinheiro público. O mesmo dinheiro que tu usou no teu fundão eleitoral, que a gente também vai falar sobre isso. Você tá me acusando? Não. É um dinheiro público. O dinheiro é público. O dinheiro que tu usou no fundão eleitoral é público. Sim. O dinheiro que foi desviado via esquema de rachadinha é público. É público. É um Rachadinha? Cadê a prova de rachadinha? Réus confessos. Eu fui... Do Bolsonaro, eu tô falando. A falando. gente teve algumas pessoas dizendo assim, eu realmente estava lotada no gabinete do Flávio, eu estava lotada no gabinete do Carlos, eu devolvia todo o meu salário. Você conhece algum funcionário, Paulo Cogos, meu querido, que trabalhou durante anos e sacava 80% do salário e devolvia para uma pessoa? Você já viu alguém fazer isso? É um altruísmo do caralho, é ou não é? Eu já vi o Javier Milei fazer isso e não que eu concorde com ele. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Porque não tem nenhum problema você usar o seu salário. Ah, não tem problema. Ué, eu devolvi você não ganhou ele legalmente? Legal, depende. Aí que está a ilegalidade. Isso é um esquema criminoso com uso de funcionário fantasma que ao mesmo tempo que assinava o ponto enquanto, olha, eu estou presente aqui, essa pessoa estava dando personal numa academia. Ao mesmo tempo. Então ainda, a não ser que você tenha, né, você fala, não, Brigadeiro, tu é tão burro que tu não sabe que já inventaram a clonagem humana que ao mesmo tempo tem um lá. A não ser que seja isso, é crime. E foi operado por Queiroz, e por isso a polícia estava atrás de Queiroz. Queiroz é um criminoso. Queiroz foi preso por ser um criminoso. E aí depois a gente vai falar, Alan dos Santos também, que também há de se fazer uma separação clara entre o que é ideia, o que é opinião e o que é incitação de crime. Você concorda comigo? Até aí tudo bem. Então, beleza. Não, então eu queria dizer, vamos voltar aqui para... Inclusive, eu como libertário, tá, defendo a liberdade de se fazer apologia a coisas erradas, mas não incitação, porque incitação você já está sendo praticamente um mandante. Então tu é libertário peronomútil. Não, não é isso. É porque quando você permite imoralidades criminosas, incitação ao crime, manda matar alguém, aí você está sendo mandante de um crime e isso não liberta ninguém. O libertarianismo significa defender as coisas que realmente libertam as pessoas, e não que escravizam as pessoas no vício e no crime. Mas bem, isso é outra discussão. Vamos continuar falando. Vamos. Então assim, ó, a gente volta aqui, então voltamos lá quando o Bolsonaro elogia o presídio de Pedrinhas e esconde o Queiroz na casa de Wassef. E aí vem minha pergunta para você que tem pretensões políticas e será, se Deus te abençoar, você vai ser eleito um dia deputado. Amém. Paulo Cogos, então não importam minhas ações, importam as minhas falas. Não, importam as suas ações. E as suas falas são ações. Então, perfeito. Então, você deveria voltar atrás e se retratar e dizer que realmente essa atitude de Bolsonaro cancela todas as suas falas. Não, não cancela. Não cancela? Escondeu um criminoso, desde que ele elogie o presídio, tá tranquilo. De forma nenhuma. Mas eu não posso simplesmente confiar no que você tá falando aqui. Eu preciso sair daqui e ver o que realmente aconteceu. Tipo assim, você precisa eu não sou um cara leviano, eu não vou me basear aqui na sua opinião, eu vou me basear nos fatos, que eu vou averiguar depois. Agora, se ele cometeu uma atitude condenável, é uma atitude condenável, e ele tem que ser criticado por isso. Você precisa ver a imagem que está amplamente na internet, que você já viu com certeza, da polícia chegando e levando ele algemado, e o Wassef falando, nossa, eu não sabia que ele estava aqui em casa há um ano. Eu não sabia. Então, você está dando essa opinião. Não. Eu tô falando o que o Wassef falou e o que o vídeo da polícia. E eu não tô jogando fora a sua opinião. Tá bom. Isso é uma coisa a ser averiguada. Agora, não muda o fato de que tem o senso de proporção. Cara, mesmo que você esteja certo, eu não estou descartando o fato de a possibilidade de você estar certo, nada muda. Eu tô comparando um cara que fez isso, que fez aquilo, com um mensaleiro, com um aborteiro, com um cara que manda dinheiro do povo para ditaduras genocidas comunistas. Para um cara que quer desarmar o povo. Você é um cara cristão, cara, devoto. Sim. E eu sem brincadeira, eu admiro isso, cara. Tu tem um nível de fé que eu não tenho. Eu quero te perguntar uma coisa, existe meio pecado? Não, mas existem pecados mais graves que outros. Pecado venial, pecado mortal, por exemplo, é uma classificação. Tá. O pecado venial, por exemplo, ele não te leva pro inferno. Ele pode até... Você vai abrindo a brecha pro pecado venial, você cai no mortal. Mas só pelo pecado venial você vai parar no purgatório. O pecado mortal leva ao inferno, então tem essa gradação. Tem gradação de pecado. Sim, tá. Sem dúvida. Mas são todos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Exato. E aí que eu vou te interpelar mais uma vez. Existe algum candidato santo? Não. Então, é por isso que eu votei nulo, você entende? Não. Você entende? Não. Justamente por isso. Porque você não tá pensando na consequência real para as pessoas reais. Não, eu tô pensando
eu não quero me sujeitar a votar em um vagabundo. É isso. Você não Eu tem... acho isso muito mais virtuoso do que você chegar e escolher o que é menos pecador, o que é menos errado, o que é menos Você acha a omissão virtuosa? Isso é uma inversão de Nesse valores? sentido, não. Isso é ser libertário. Eu sou mais libertário que tu. De forma nenhuma. Lógico, opa. De forma nenhuma. Você está possibilitando a chegada ao poder de alguém que é completamente contrário à liberdade e que te prende por defender a liberdade, que é o caso do Lula. Você se sente mais ameaçado pelo Queiroz ou pelos bandidos que o Lula solta? Cara, de verdade, É. eu tô na internet desde 2012. Passei de 2012 a 2019 defendendo o Bolsonaro e lutando contra o petismo. E eu vou te falar que os últimos 3 anos que eu combative o... Eu falei certo, combative? Obrigado. Eu sou burro. Combati. Eu combati? É. Ou combative? É pretérito perfeito ou imperfeito? É que eu sou meio burro, como você fala. Mas tudo bem. Aí tem que perguntar pra Lara Brenner. Os últimos anos que eu combati o bolsonarismo, cara, eu fui alvo de uma perseguição tão ou até mais covarde do que a dos petistas, sabia? De coração, de verdade. Eu tive o senhor Eduardo Bolsonaro articulando junto com outras pessoas para tentar que eu perdesse meu emprego. Mais ou menos como o Tico Santa Cruz fez lá atrás, quando eu combatia o PT. Então, assim, eu te falo que, de verdade, não há para mim, uma diferença entre o mais vagabundo e o menos vagabundo. Para mim, vagabundo é vagabundo. Sabe o que é isso? Falta de senso de proporção. Então ensine-me. Porque não estou pedindo pra você mentir pra si mesmo ou mentir pra sua consciência. Eu não tô pedindo pra você chamar alguém que você acha vagabundo de virtuoso, de excelência. O que eu estou pedindo pra você é não cometer o erro de deixar a população passar pelo que ela tá passando hoje. Porque isso, a fome do que o povo tá passando com a economia na merda que tá, isso tá acima das suas opiniões ou até mesmo... Tá acima de tudo. É um sofrimento que nem eu nem você conhecemos. Exatamente. Nós não temos o direito de permitir a chegada ao poder de um cara como Lula. Era obrigação nossa votar no Bolsonaro. Você não precisa gostar dele. E eu não tô aqui te criticando por não gostar dele. O que eu estou te criticando é você tomar uma atitude. E ainda por cima, você que tem muitos seguidores, tem grande influência, você levou muita gente a votar nulo. Uhum. Isso é uma inconsequência. Não. Isso é uma inconsequência, porque o que fez o PT voltar ao poder não é o erro do Bolsonaro. O Bolsonaro podia errar, podia acertar. Agora, a analogia que eu faço é a seguinte: você tem um navio que tá no mar. Você não gosta do capitão do navio. Você tem críticas ao capitão do navio. Você tem acusações à conduta do capitão do navio. Isso não te dá o direito de ficar omisso quando o navio tá em risco de ser tomado pelos piratas. Você tem obrigação de apoiar o capitão contra os piratas. Cara, depois você pode até se amotinar tá contra muito o capitão. doida, cara. Eu vou ter que botar essa porra aqui, cara. Que pirata, cara. Eu tô falando de porra de política. Não tem de pirata. Não tem capitão Eu tô fazendo uma analogia agostiniana. Não, é rasa. Você tá Agostinho é raso, pô? Tu é tão inteligente, cara. Você tá Agostinho é raso? Não, essa sua analogia é rasa. Não traz Santo Agostinho. Alexandre Grande falou a mesma coisa. Estamos falando de Bolsonaro e Lula, dois vagabundos. Deixa Santo Agostinho no lugar sacro dele lá. Não traz pra essa porra dessa discussão. Claro que eu trago pra essa discussão. Porra, isso é uma... Você falou uma coisa absurda. Fala. Você falou uma coisa... Você falou que todo mundo que tá no poder vai te ferrar. Vai. Jesus está no poder e ele não está nos ferrando, ele está nos libertando. Ele é rei. Jesus é rei. E houve governantes santos ao longo da história. Governantes que eram tementes a Deus. Então não é o poder político em si que vai ferrar a tua vida. O que vai ferrar a tua vida é o poder sem moralidade. Então um poder com lastro moral, ele vai prezar pelo bem comum. Concordo. Essa é a ideia da política cristã. Concordo. E o dia que eu encontrar um candidato que tenha lastro moral, ele terá meu voto sem nenhum problema. E se você não encontrar nenhum candidato com um bom lastro moral, mas você tiver uma diferença brutal. Então você tem um Bolsonaro com os defeitos dele, e você tem um sujeito que nem o Lula, cujas credenciais eu não posso falar que nem até pra não ir preso. É só você ver os escândalos de corrupção do governo dele. Celso Daniel, vamos só dropping names aqui. Celso Daniel. Isso aí é outro nível. Tu já parou pra pensar uma coisa? Você tá comparando um cara que para em fila dupla com um cara que manda dinheiro pra terrorista. Não, é bem diferente. É bem diferente. Você já parou pra pensar que caso de corrupção, esses esquemas, a gente sempre descobre a posteriori? Nunca no momento? Você já parou pra pensar nisso?
Depende. Já percebeu? Depende. No caso do Bolsonaro, se ele tivesse mesmo corrupção, igual teve no Lula, você descobriria na hora. Na hora? Porque a imprensa tá igual uma ave de rapina, esperando o primeiro tropeço dele. E não tô falando que ele é santo, não. Eu tô falando o seguinte... Diante do que acusam ele, a inegibilidade dele só porque ele criticou o TSE, se tivesse coisa mesmo, acabariam com a vida dele. Eu tô achando tu muito inocente, cara, pra você ser deputado, sem brincadeira. Por que isso? Essa tua inocência é genuína ou você tá fazendo um esforço pra passar pano? Não tô passando pano, cara. Lembre-se que mentir é pecado, né? É pecado, levantar falso testemunho, eu tava no mandamento. Eu não tô aqui pra mentir. Tô aqui com a cruz, aqui eu não mentiria aqui, então, não. Você é inocente. Não vai mostrar o saco não, né, cara? Pelo amor de Deus. Achei que tu ia Vamos puxar... lá, esse texto tá bento. Achei que tu ia pôr aqui, ó. Esse texto foi bento pelo meu bispo, Monsenhor Dom Rodrigo. Deus eu estou abençoe. aqui falando. Tá. O Bolsonaro tem uma série de defeitos. Eu critiquei o Bolsonaro pesadamente. Opa. Ah, tem uma câmera aqui Ok. em cima. Aí, ó. Eu critiquei o Bolsonaro pesadamente. Falei mal do Paulo Guedes. Você concorda comigo? Uhum. Falei mal da Damares. Falei mal da aliança deles com os melancias. Eu acredito que ele tem um monte de defeitos. Agora, a corrupção... Não.